Alexandre Mendes parou diante da barraca humilde de produtos artesanais no mercado de Évora sob o sol intenso do Alentejo. Lucas Ferreira ergueu o olhar tímido e murmurou com voz baixa: "Não perca o seu tempo comigo, senhor, eu não sou bonito como os outros rapazes que o senhor deve conhecer." Naquele instante as palavras honestas do jovem de 24 anos penetraram na armadura que Alexandre construíra ao redor do seu coração durante anos de solidão no comando da vasta herdade dos sobreiros, e tudo começou a mudar de forma irreversível. O ar cheirava a azeite fresco, pão quente e terra seca enquanto o mercado fervilhava com vozes de camponeses e turistas, mas para Alexandre o mundo reduziu-se àquele rapaz magro de cabelos castanhos ondulados que arrumava frascos de mel e queijos com mãos calejadas. Aos 39 anos Alexandre era o dono incontestado de milhares de hectares de oliveiras e sobreiros. A sua família esperava que ele finalmente escolhesse uma noiva adequada para garantir herdeiros, mas ele nunca sentira nada parecido com o que sentia agora, uma mistura estranha de curiosidade e desejo que o assustava profundamente. Lucas continuou a falar sem levantar os olhos, explicando que viera de uma família pobre de Beja. O pai pescador o expulsara de casa quando suspeitara da sua orientação e ele sobrevivia vendendo produtos locais para pagar o aluguer de um quarto pequeno em Évora. A sinceridade crua daquele jovem contrastava com os bajuladores que rodeavam Alexandre todos os dias, na herdade homens que elogiavam o seu poder e aparência para obter favores. Alexandre sentiu o peito apertar-se ao imaginar o que Lucas devia ter sofrido sozinho no mundo conservador do interior português, onde o preconceito ainda sussurrava nas missas e nas tabernas. Sem pensar duas vezes, ele ofereceu um emprego na herdade como ajudante na produção de azeite, não por caridade, mas porque algo dentro dele precisava de manter aquele rapaz por perto para entender o que estava a acontecer. Lucas hesitou, os olhos castanhos finalmente encontrando os de Alexandre cheios de dúvida e esperança ao mesmo tempo, e aceitou com um simples aceno de cabeça. No carro a caminho da herdade o silêncio era pesado mas carregado de possibilidades. Alexandre olhava pelo retrovisor e via Lucas apertar as mãos no colo, pensando nas consequências se a mãe descobrisse que ele trouxera para casa um rapaz que despertava nele sentimentos proibidos pela tradição familiar e pela sociedade rural. A herdade surgiu ao longe, as casas brancas de calas oliveiras alinhadas como soldados, e Alexandre soube que aquele encontro simples no mercado ia custar-lhe caro, talvez o império que construíra, ou a paz que fingia ter. Lucas observava a paisagem com admiração, murmurando que nunca vira tanta beleza, e Alexandre sentiu um nó na garganta ao perceber que para ele a verdadeira beleza estava agora ao seu lado, no banco do passageiro. Os primeiros dias na herdade foram de adaptação. Lucas aprendia rápido as tarefas de colheita e prensagem, mas evitava olhares prolongados com o patrão, temendo ser julgado pela sua aparência comum e pela sua história familiar complicada. Alexandre, por sua vez, passava noites em claro no escritório revivendo a conversa do mercado, questionando se valia a pena arriscar tudo o que a família esperava dele, um casamento tradicional, filhos que continuassem o nome Mendes, por um sentimento que ainda não ousava nomear. A mãe de Alexandre, Dona Isabel, ligou nessa mesma semana insistindo para que ele comparecesse ao jantar com a filha de um vizinho rico, uma jovem educada e adequada que garantiria a continuidade da linhagem. Alexandre mentiu dizendo que estava ocupado com a colheita, mas no fundo sabia que a chegada de Lucas tinha já começado a rachar as fundações da sua vida cuidadosamente construída. A rotina na herdade dos sobreiros instalou-se com uma rapidez que surpreendeu os dois homens. Lucas acordava cedo para ajudar na ordenha das cabras e na manutenção dos tanques de azeite, enquanto Alexandre supervisionava os trabalhadores de longe, mas sempre encontrava desculpas para passar perto do jovem. As conversas começaram tímidas sobre o clima, a qualidade do solo e os preços do azeite, mas rapidamente evoluíram para temas mais profundos, como a solidão que ambos carregavam. Alexandre confessou uma noite enquanto caminhavam pelos sobreiros que desde a morte do pai se sentia preso ao dever de manter o legado familiar sem nunca ter tempo para si próprio. Lucas ouvia com atenção, os olhos castanhos refletindo a luz do crepúsculo, e partilhou pela primeira vez detalhes da rejeição do pai, que o chamara de vergonha para a família quando encontrara cartas antigas de um amigo de escola. A pressão familiar pesava sobre Alexandre como uma manta sufocante. A mãe, Dona Isabel, visitava a herdade quase todos os fins de semana, trazendo presentes e sugestões veladas de casamento com a prima Carolina, uma mulher de boa família que já esperava um pedido formal. Lucas via essas visitas de longe e sentia um aperto no peito, sabendo que o seu lugar ali era frágil e temporário, um ajudante comum que não combinava com o mundo de Alexandre. Um dia durante a colheita uma tempestade súbita obrigou todos a abrigar-se no celeiro, e ali no meio do cheiro de terra molhada e feno Lucas escorregou e Alexandre segurou-lhe o braço. O toque durou segundos a mais do que o necessário. Ambos sentiram o calor subir-lhes ao rosto, mas afastaram-se rapidamente com desculpas murmuradas. A noite seguinte Alexandre não conseguiu dormir, revivendo o momento e questionando se o desejo que sentia era justo ou se estava a condenar Lucas a mais sofrimento ao mantê-lo perto. Lucas, por sua vez, escrevia cartas à irmã mais nova em Beja, contando que encontrara um patrão bom, mas omitindo os sentimentos confusos que cresciam dentro dele, temendo que a família descobrisse e o rejeitasse novamente.
O rumor começou subtilmente. Um trabalhador mais velho comentou com outro que o patrão passava demasiado tempo com o novo rapaz, e as palavras espalharam-se como vento pelo Alentejo, onde todos se conheciam e onde o preconceito contra homens como eles ainda era sussurrado nas festas de aldeia. Alexandre confrontou o capataz exigindo discrição, mas no fundo sabia que a verdade acabaria por explodir e que teria de escolher entre o silêncio seguro e a possibilidade de uma vida autêntica. Lucas sentiu a tensão no ar e ofereceu-se para partir, mas Alexandre recusou com uma veemência que surpreendeu os dois. O preço daquela decisão começava a revelar-se na forma de noites sem dormir e olhares trocados que diziam mais do que palavras. Dona Isabel notou a mudança no filho durante o jantar de domingo e pressionou-o perguntando se havia algo errado na herdade. Alexandre mentiu novamente, mas o peso da mentira crescia dentro dele como uma dívida que um dia teria de pagar. As oliveiras testemunhavam tudo em silêncio enquanto a ligação entre os dois homens se fortalecia dia após dia através de gestos pequenos, como Lucas preparando café forte para Alexandre ou Alexandre ensinando-lhe os segredos da poda perfeita. O conflito interno de Alexandre atingiu um pico quando a mãe anunciou a data de um almoço formal com Carolina. Ele aceitou por obrigação, mas no caminho de regresso parou o carro e ficou a olhar para a herdade pensando no preço que pagaria se escolhesse seguir o coração em vez da tradição. Lucas esperava-o no celeiro preocupado e quando Alexandre chegou tarde os dois sentaram-se lado a lado sem falar, sabendo que o destino da herdade e das suas vidas estava prestes a ser decidido. A atração entre Alexandre e Lucas tornou-se impossível de ignorar durante as longas noites de verão no Alentejo. Um fim de tarde, enquanto verificavam as prensas de azeite, as mãos roçaram-se novamente e desta vez nenhum dos dois se afastou. Lucas olhou para cima com os olhos cheios de vulnerabilidade e murmurou que nunca sentira nada assim por ninguém. Alexandre respondeu baixinho que também não, mas que o mundo deles não permitia tais sentimentos. O beijo quase aconteceu ali mesmo, mas o som de um trator aproximando-se fê-los separar com o coração acelerado. No dia seguinte, o primo de Alexandre, Tiago, um homem ambicioso que cobiçava parte da herdade, viu os dois conversando perto do rio e decidiu usar a informação para os seus próprios fins, espalhando discretamente rumores na vila vizinha de que o patrão tinha preferências estranhas. O rumor chegou aos ouvidos de Dona Isabel, que confrontou o filho na cozinha da casa grande exigindo explicações e lembrando-lhe o dever para com o nome da família e os trabalhadores que dependiam deles. Alexandre defendeu-se com argumentos vazios, mas por dentro sentia-se dividido entre o amor crescente por Lucas e o medo de perder tudo o que construíra. A mãe ameaçou retirar o apoio financeiro se ele não resolvesse a situação rapidamente. Lucas soube do rumor através de um trabalhador amigo e sentiu-se devastado pensando que a sua presença estava a destruir a vida de Alexandre. Ele arrumou as poucas coisas no quarto pequeno e preparou-se para partir à noite. Alexandre encontrou-o no estábulo e pela primeira vez confessou abertamente que não queria que ele fosse, que Lucas trouxera luz a uma existência cinzenta de obrigações e que estava disposto a enfrentar as consequências. A conversa durou horas, os dois sentados no chão de terra discutindo o preço do amor verdadeiro versus o peso da tradição familiar e do preconceito social que os rodeava. Lucas falou da dor da rejeição paterna e do medo de ser novamente abandonado. Alexandre abriu-se sobre os anos de fingimento para proteger a herdade e a memória do pai. A decisão foi adiada, mas o laço emocional fortaleceu-se naquela noite de confissões. Tiago, entretanto, reuniu provas fotografando os dois de longe e enviou-as anonimamente para a mãe de Alexandre, aumentando a pressão. O confronto familiar aconteceu no domingo seguinte. Dona Isabel chegou com o padre da aldeia e exigiu que Alexandre escolhesse entre a família e o rapaz. Lucas ouviu tudo escondido atrás da porta, sentindo cada palavra como uma facada no peito. Alexandre não negou os sentimentos, mas pediu tempo para pensar, o que deixou a mãe furiosa e o padre a murmurar sobre pecado. Lucas saiu para o olival chorando pela primeira vez em meses, questionando se o seu amor valia o sofrimento que causava ao homem que admirava. Alexandre encontrou-o ao pôr do sol e abraçou-o pela primeira vez abertamente, prometendo que encontraria uma solução juntos, mesmo que isso significasse perder parte da herdade. A tensão social aumentou quando alguns trabalhadores começaram a murmurar e a ameaçar sair se o patrão não resolvesse o assunto. O preço das escolhas começava a revelar-se em números concretos de produção e em noites de insônia para ambos. A traição de Tiago explodiu como uma bomba na herdade dos sobreiros. Ele apresentou as fotos à mãe de Alexandre e a um grupo de investidores locais, afirmando que o escândalo ia afundar o negócio do azeite. Dona Isabel convocou uma reunião de família onde exigiu que Alexandre despedisse Lucas imediatamente e aceitasse o casamento com Carolina para salvar a reputação. Lucas foi chamado à sala principal e ali diante de todos ouviu as acusações. O pai de Lucas até apareceu inesperadamente, trazido por Tiago para aumentar a pressão, chamando o filho de vergonha da família mais uma vez. Alexandre viu o homem que amava ser humilhado e tomou a decisão mais difícil da sua vida. Defendeu Lucas publicamente, admitindo os sentimentos e declarando que preferia perder a herdade a viver uma mentira.
O caos instalou-se. Dona Isabel chorou acusando-o de destruir o legado do pai. Os trabalhadores dividiram-se entre lealdade e medo do que os vizinhos diriam. Lucas sentiu-se responsável por todo o sofrimento e ofereceu-se para desaparecer para sempre, mas Alexandre segurou-lhe as mãos e disse que o preço de ficar em silêncio seria maior do que qualquer perda material. Naquela noite os dois conversaram até ao amanhecer, pesando as opções. Alexandre podia vender parte das terras para manter a independência, mas perderia o controle total que o pai lhe deixara em testamento com cláusulas implícitas de conduta tradicional. Lucas enfrentou o próprio pai numa conversa dolorosa onde o velho homem finalmente admitiu o medo que sentira anos antes, mas não pediu perdão, apenas saiu batendo a porta. A traição de Tiago culminou numa oferta para comprar a herdade a preço baixo. Explorando o escândalo, Alexandre recusou com raiva e decidiu lutar, mantendo Lucas ao seu lado como parceiro na gestão diária. O custo emocional foi alto. Alexandre perdeu 2 investidores importantes e a mãe deixou de falar-lhe durante semanas, mas o despertar interior foi profundo. Ele sentiu-se finalmente livre pela primeira vez na vida, mesmo que o futuro fosse incerto. Lucas, por sua vez, cresceu em confiança, ajudando a reorganizar a produção e apoiando Alexandre nas reuniões difíceis. Os dois encontraram força um no outro para enfrentar os olhares julgadores na vila. A moral da escolha revelou-se complexa. Alexandre questionava se tinha o direito de arrastar Lucas para um mundo de luta constante, mas Lucas respondia que o amor valia qualquer sacrifício desde que fosse honesto. A herdade continuou a funcionar, mas com menos recursos e mais determinação. Os sobreiros pareciam testemunhar a transformação de um império baseado no medo para uma vida construída na verdade. A crise atingiu o pico quando os bancos ameaçaram cortar o crédito devido aos rumores e à instabilidade familiar. Alexandre reuniu os trabalhadores restantes e falou abertamente sobre o seu amor por Lucas, explicando que a verdadeira força da herdade vinha das pessoas, não das aparências. Alguns partiram, mas a maioria ficou tocada pela coragem do patrão. Lucas trabalhou lado a lado com ele, reconstruindo a confiança perdida dia após dia. Dona Isabel acabou por voltar uma tarde de outono e viu o filho Lucas trabalhando juntos no olival. Algo na cena a comoveu e ela admitiu que o amor verdadeiro talvez fosse mais importante do que as tradições antigas, embora ainda doesse aceitar. O pai de Lucas nunca regressou, mas enviou uma carta breve desejando sorte, o que permitiu a Lucas fechar um ciclo de dor. A herdade sobreviveu com esforço, reduzindo a produção, mas ganhando novos clientes que valorizavam a história autêntica por trás do azeite. Alexandre e Lucas mudaram-se para uma casa menor na propriedade, vivendo abertamente como parceiros. O preço pago foi alto em relações familiares e estabilidade financeira, mas o ganho em paz interior foi imenso. Meses depois, durante uma colheita tranquila, Alexandre olhou para Lucas e soube que a escolha fora certa apesar de todas as feridas. O despertar foi completo. Ambos compreenderam que o amor entre homens podia florescer mesmo no coração conservador de Portugal, desde que houvesse coragem para pagar o preço. A vida continuou com desafios diários, mas com uma conexão profunda que nenhuma pressão externa conseguia quebrar. Será que vale a pena sacrificar o amor verdadeiro por causa das expectativas familiares e do preconceito social, ou devemos lutar por aquilo que nos faz humanos independentemente do género?